Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da H Plus News. Aqui, como sempre, professor Pirata. Estamos aí. Professor, qual é o seu nome inteiro? Meu nome é Rafael Lopes Priante. Rafael Lopes Priante. Exatamente. Priante, pô? É, Que origem que é origem Priante? italiana. Então, Ah, a miscelânea da colonização e também das migrações aí do século XIX, início do século XX. acho que todos não, mas a grande, imensa, esmagadora maioria dos brasileiros, né? Aqui na região sudeste, né, e também na região sul, isso é bem marcante, né? Ou vai ser português com espanhol, com Exatamente. italiano, No início com do os povos século XX aqui, originários, com os sim, africanos. É uma grande no mistura. início do século XX aqui em São Paulo, dependendo do local que você andava, você não escutava português. É mesmo? Você ia escutar italiano, espanhol ou áreas de língua japonesa. Fosse para o sul do Brasil, algumas áreas alemão É. fluente, né? Então, O brasileiro não tem um fenótipo, né? Falar, este é o fenótipo de um brasileiro. Não tem. Não tem. nós somos a sociedade do futuro, no sentido de que o futuro é miscigenação, integração. Miscelânea. Exatamente. Enfim, tem a ver? Não tem nada a ver com a notícia de hoje? Não, Tá, você nos tá. levou para esse caminho, mas não, não. Qual a notícia? Qual o tema de hoje, por favor, Nós professor? vamos falar sobre inteligência artificial, que Opa! os vestibulares agora pipocaram em falar dessa temática, né? É, Teve bastante ano passado e terá muito este ano. E isso pode se relacionar tanto com. Você pode abrir uma vertente falando de ecos, consequências, ondas da Revolução Industrial, né, ou mesmo se discutir novas modalidades de produção, a indústria 4.0, né, o aperfeiçoamento Perfeito. tecnológico. Mas, em especial, hoje nós vamos discutir um aspecto que toca a criatividade humana, né? Talvez aí nesse ponto tenha a ver com o início da nossa conversa, né? A construção da identidade humana. Sim. Porque, assim como a gente estava falando do meu nome, da minha identidade, da identidade aqui brasileira, né? Quando falamos de inteligência artificial, nós estamos falando de uma nova tecnologia que emula, em alguns aspectos, comportamentos do pensamento, da consciência humana, da mente humana, se você preferir. Claro que não é a mesma coisa, mas existe uma ideia de processamento de informações, conexões, relações e formulação de respostas, formulação de produção, formulação de serviços a partir dessa habilidade tecnológica. E, recentemente, nós tivemos algumas situações que até as redes sociais ajudaram a disseminar essa discussão de certas agências publicitárias ou mesmo certos cientistas da computação que acabam lidando, trabalhando também com softwares, né? Experimentando as possibilidades da inteligência artificial para fazer uma arte, um design gráfico, uma Sim. capa de uma revista, ou mesmo, né, se nós pegarmos aqui o H Plus, a gente vai fazer um cartaz assim, falando de matrículas ou dicas de vestibulares, e a gente vai lá numa determinada inteligência artificial e pede para ela formular ali o corpo, o rosto de um estudante, para não necessariamente você ter que tirar fotos, contratar uma agência de modelos e coisas do tipo, né? E nós tivemos até no Brasil uma situação bem interessante que envolveu o Prêmio Jabuti, que é o principal prêmio literário que a gente tem no Brasil, um prêmio editorial que tem várias categorias, que vai de quadrinhos até produção acadêmica, produção de narrativa, de contos, né? E também tem premiações a respeito do design, né? Da qualidade da capa, o estilo do papel e tudo mais. E nós tivemos uma edição do Frankenstein, da obra de Mary Shelley. Essa obra ela fala, né, a respeito dessa fronteira do ser humano, da tecnologia, do avanço da ciência, né? Na obra Frankenstein você tem o Doutor Frankenstein criando a partir ali de corpos, né, de pedaços humanos e utilizando ali suas ferramentas químicas, seus estudos de eletricidade,
cria-se a vida de um novo ser, que é o chamado monstro, né? E a gente muitas vezes chama de Frankenstein um monstro, mas confunde o criador com a criatura, né? Sim. De certa maneira, é um pouco o que a gente está visualizando com a inteligência artificial. Esse texto aqui, esse desenho, é de um ser humano ou é feito a partir de um software muito habilidoso e inteligente. O criador e a criatura estão se confundindo, né, de certa maneira. Tanto que se eu te mandar algum texto, será que você vai saber se foi uma criação minha ou eu peguei do chat GPT, por exemplo, né? Imagina, não dá para saber. Não tem condição, né? E isso tem avançado para outras áreas, como o desenho, né? Ou o design gráfico, né? Opa. E aí, uma editora, ligando isso ao Prêmio Jabuti, ela fez com inteligência artificial uma bela capa do monstro do personagem Frankenstein. Só que o grupo responsável pela premiação e seleção dos candidatos não se atentou que era uma criação artificial. E aí isso gerou uma discussão até, né? Ganhou? Não, não chegou a ganhar, ele Ah, foi tá. retirado depois até. Mas se discutiu isso, né? Poxa, passou pelo crivo e era uma bela capa, né? Por sinal. E a proposta tinha tudo a ver também com a obra, né? A editora, ela, na verdade, ela não quis fazer nada contra o Prêmio Jabuti, não era nada disso. A editora, quando ela publicou, ela Quis tinha essa qualidade. proposta. E a proposta era brincar também com essa possibilidade da tecnologia, da ciência, né? Da criação de algo a partir dessa inovação científica tecnológica. Só que o prêmio não averigou isso passou batido, e aí foi lá junto com outros candidatos humanos, e aí falou, não, mas esse aqui não poderia estar. E aí a gente entra na discussão sobre a criação humana e também os direitos autorais, né? Porque a inteligência artificial muitas vezes ela pega referências de artistas, de escritores e ela consegue fazer uma miscelânea Sim. e dar essa aparência de algo novo, mas ela está fazendo um tipo de plágio muitas vezes, né? Vários pequenos plágios para Exatamente, construir né? E aí a discussão sem também referenciar. Acho que é aí que esse tá é o um problema. né? E aí a discussão, não, mas a mente humana não faz isso, pega várias informações para construir um Faz. enredo, né? Mas a questão da referência, como você bem colocou, é importante dar o devido crédito e, se Isso. for o caso, pagar pelo uso daquele tipo de material, né? Daí essa notícia que está aqui na Rádio Senado, né? Inteligência artificial e propriedade intelectual. Regulamentação precisa garantir direitos autorais. Isso é difícil, hein? Então, é difícil porque hoje em dia você tem muitas informações abertas na internet e a inteligência artificial ela pode ser muito habilidosa em ocultar essas referências, né? Sim. Ou você conseguir fazer o traçado de causalidade, que esta produção, por exemplo, uma capa de um livro, ela foi inspirada e copiou aquele artista, aquele desenho, né? Então, isso é difícil. E vai se tornar mais complicado, porque nós estamos no começo dessa tecnologia e veja só essas problemáticas, né? Os smartphones vão incorporar, já estão incorporando inteligência artificial. O Google já atualizou o seu sistema para não apenas ficar dando referências de sites, mas já construir uma resposta a partir de uma leitura prévia. Isso também vai ter impactos no mundo do trabalho, né? A substituição humana de várias atividades. Com certeza. Né? E nós estamos falando de variados tipos de aplicação de inteligência artificial. Desde ler um documento, transcrever um áudio, fazer algum desenho, mas você pode também criar um avatar de um ser humano que faça ali explicações, apresentações. Isso vai atingir a sala de aula, vai atingir os professores, isso vai atingir a educação. Isso também vai atingir segmentos que aparentemente estariam ali seguros, né? Uma área médica, né? Mas imagine a possibilidade de você ir para uma determinada máquina que ela te faz um diagnóstico prévio, o papel de uma triagem, e ela tem ali um tipo de avatar muito próximo do ser humano que dialogue com você e que te atenda na sua necessidade. Ou mesmo até na sua casa, dependendo do recurso que você tiver. As possibilidades são inúmeras, né? Sim. Praticamente A infinitas. Skynet. Skynet, Blade Runner, né? Exterminador do Futuro, todos esses filmes de ficção, né? Talvez a gente Matrix. deva ler mais Asimov, né?
Eu, Robô, né, e todos os contos ligados a esse autor que já antevia a possibilidade de uma sociedade em que humanos conviveriam com aquilo que alguns autores chamam de pós-humano. Que Né? são excelentes argumentos aí para redação. Sim, exatamente. São Na argumentos. minha visão leiga, Sim, né, são obviamente. argumentos que podem ser utilizados na redação. Se for para uma problemática de trabalho, novas transformações no mundo do trabalho, o que isso poderia acarretar em precarização ou substituição de mão de obra humana, ou, pelo outro lado, o aspecto de como essa nova ferramenta poderá ser útil também para o benefício da humanidade, né? Isso. Muito bom. Excelente, isso com toda certeza vai cair. Já tem aparecido bastante, né? Vai cair de novo. E aqui é um recorte, né? porque muda a Direito todo autoral, momento. né? Mas é um recorte, mas existem inúmeras possibilidades. Isso, gostei. Tá aí um tema que com toda certeza você vai cravar, professor. Olha aí, você está falando, será que sou eu ou será que é uma inteligência artificial que está falando isso agora? Eis a questão. Você Essa vai ter que fazer o resposta- teste de Turing comigo para Qual- saber se eu sou um homem ou sou uma máquina. Olha, eu não tenho interesse, eu não sei o que é esse teste, mas vou esperar o episódio acabar para eu perguntar. Procure aí, teste de Turing. Teste de turning. Turing, Alan Turing. Turing, o criador do primeiro modelo de computador. Ah, Já que você gosta de cinema, do filme Jogo da Imitação, com Já Benedict vi, pô. Cumberbatch. já vi. Muito bom. Então, no final dele, ele fala um pouco de eu sou um homem, eu sou uma máquina. Quem é viciado em cinema é cinófilo. Cinéfilo. 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 Cara, é uma enciclopédia ambulante. Professor, é isso? É isso, por hora é isso. Pessoas, espero que tenham gostado. Curte, comenta, dê suas opiniões, sugestões de temas. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau.